Livro de Efésios 1. Todos os cristãos devem ser santos. Se não chegam a esse caráter na terra, nunca serão santos na glória. Os que não são fiéis não são santos, não creem em Cristo nem são verazes à profissão que fazem de sua relação com seu Senhor. Por graça entendemos o amor e o favor livre e merecido de Deus, e as graças do Espírito que fluem. Pela paz, todas as outras bênçãos temporárias e espirituais, fruto do anterior. Não há paz sem graça. Não há paz nem graça, senão de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, e os melhores santos necessitam novas provisões da graça do Espírito, e desejos de crescer. As bênçãos celestiais e espirituais são as melhores bênçãos, com as quais não podemos ser miseráveis e sem as quais não podemos senão sê-lo. Isto vem da eleição deles em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fossem feitos santos pela separação do pecado, sendo separados para Deus e santificados pelo Espírito Santo, como consequência de sua eleição em Cristo. Todos os escolhidos para a felicidade como fim, são escolhidos para a santidade como meio. Foram predestinados ou preordenados com amor para serem adotados da elevada relação com Ele. O crente reconciliado e adotado, o pecador perdoado, dá todo o louvor de sua salvação a seu bondoso Pai. Seu amor estabeleceu este método de redenção, não poupou seu próprio Filho, e trouxe os crentes a que ouvissem e abraçassem esta salvação. Foi riqueza de sua graça prover como garantia a seu próprio Filho e entregá-lo livremente. Este método da graça não estimula o mal, mostra o pecado em toda a sua odiosidade, e quanto merece a vingança. As ações do crente, e suas palavras declaram os louvores da misericórdia divina. As bênçãos foram dadas a conhecer aos crentes quando o Senhor lhes mostra o mistério de sua soberana vontade, e o método de redenção e salvação. Mas isto deveria ter estado sempre oculto de nós, se Deus não lhes tiver dado a conhecer por sua palavra escrita, a pregação de seu Evangelho, e seu Espírito de verdade. Cristo uniu em sua pessoa os dois bandos em disputa, Deus e o homem, e deu satisfação pelo mal que causou a separação. Operou por seu Espírito as graças de fé e amor pelas quais somos feitos um com Deus, e uns com outros. Dispensa todas suas bênçãos de acordo a seu beneplácito. Seu ensino divino conduziu aos que quis a que vissem a glória das verdades, enquanto outros foram deixados para blasfemar. Que promessa de graça é esta que assegura a dádiva do Espírito Santo aos que pedem? A obra santificadora e consoladora do Espírito Santo sela os crentes como filhos de Deus e herdeiros do céu. Estas são as primícias da santa alegria. Para isto fomos feitos e para isto fomos remidos. Este é o grande desígnio de Deus em tudo o que tem feito por nós, que todo seja atribuído para o louvor de sua glória. Deus tem colocado bênçãos espirituais em seu Filho ao Senhor Jesus, mas nos pede que as busquemos e as obtenhamos pela oração. Ainda os melhores cristãos necessitam que se ore por eles, e enquanto saibamos do bem-estar dos amigos cristãos, devemos orar por eles. Até os crentes verdadeiros têm grande necessidade de sabedoria celestial. Acaso ainda os melhores de nós somos relutantes a submeter-nos ao jugo de Deus, embora não há outro modo de achar repouso para a alma? Acaso não nos afastamos de nossa paz por um pouco de prazer? Se discutíssemos menos e orássemos mais com e por uns e outros, diariamente veríamos mais e mais qual é a esperança de nossa vocação, e as riquezas da glória divina nesta herança. Desejável é sentir o forte poder da graça divina que começa e executa a obra da fé em nossas almas. Todavia, custa muito levar a uma alma a acreditar plenamente em Cristo e aventurar-se toda ela e sua esperança de vida eterna em sua justiça. Nada menos que o poder onipotente operará isto em nós. Aqui se significa que é Cristo o Salvador quem supre todas as necessidades dos que confiam nele, e lhes dá as bênçãos na mais rica abundância. Sendo partícipes em Cristo mesmo, chegamos a sermos cheios com a plenitude da graça e da glória nele. Então, como podem esquecer-se de si mesmos aqueles que andam procurando a justiça fora dele? Isto nos ensina a ir a Cristo. Se soubéssemos a que estamos chamados, que podemos achar nele, com toda certeza iríamos e seríamos parte dele. Quando sentimos nossa fraqueza e o poder de nossos inimigos, é quando mais percebemos a grandeza desse poder que efetua a conversão do crente e que está dedicado a aperfeiçoar sua salvação. Certamente isto nos constrangerá por amor para viver para a glória de nosso Redentor. Livro de Efésios capítulo 2. O pecado é a morte da alma. Um homem morto em delitos e pecados não sente desejos pelos prazeres espirituais. Quando olhamos para um cadáver, dá uma sensação espantosa. O espírito que nunca morre foi embora, e nada tem deixado senão as ruínas de um homem. Todavia, se víssemos bem as coisas,
deveríamos sentir-nos muito mais afetados com o pensamento de uma alma morta, um espírito perdido e caído. O estado de pecado é o estado de conformidade com este mundo. Os homens ímpios são escravos de Satanás, que é o autor dessa disposição carnal orgulha que existe nos homens ímpios. Ele reina nos corações dos homens. Na Escritura fica claro que se os homens têm sido mais inclinados à iniquidade espiritual ou sensual, todos os homens, sendo naturalmente filhos da desobediência, são também por natureza filhos da ira. Então, quanta razão têm os pecadores para procurarem fervorosamente a graça que os fará filhos de Deus e herdeiros da glória, tendo sido filhos da ira. O amor eterno ou a boa vontade de Deus para com suas criaturas é a fonte de onde fluem todas suas misericórdias para conosco. Esse amor e Deus é amor grande, e sua misericórdia é misericórdia rica. Todo pecador convertido é um pecador salvo, livrado do pecado e da ira. A graça que salva é a bondade e o favor livre e imerecido de Deus. Ele salva, não pelas obras da lei, senão pela fé em Cristo Jesus. A graça na alma é vida nova na alma. Um pecador regenerado chega a ser um Senhor vivente, vive uma vida de santidade, sendo nascido de Deus, vive, sendo livrado da culpa do pecado, pela graça que perdoa e justifica. Os pecadores se revolvem no pó, as almas santificadas sentam nos lugares celestiais, levantadas por sobre este mundo pela graça de Cristo. A bondade de Deus ao converter e salvar pecadores aqui e agora, estimula os outros a esperar, no futuro, por sua graça e misericórdia. Nossa fé, nossa conversão e nossa salvação eterna não são pelas obras, para que nenhum homem se vanglorie. Estas coisas não acontecem por algo que nós façamos, portanto, toda jactância fica excluída. Todo é livre dádiva de Deus e efeito de ser vivificado por seu poder. Foi seu propósito para o qual nos preparou, dizendo-nos com o conhecimento de sua vontade, e seu Espírito Santo produz tal mudança abençoando-nos com o conhecimento de sua vontade, e seu Espírito Santo produz tal mudança em nós que glorificaremos a Deus por nossa boa conversação e perseverança na santidade. Ninguém pode abusar desta doutrina apoiando-se na Escritura, nem a acusa de nenhuma tendência ao mal. Todos os que assim agem, não têm escusa. Cristo e sua aliança são o fundamento de todas as esperanças do cristão. Aqui há uma descrição triste e terrível, mas, quem é capaz de subtrair-se disso? Não desejaríamos que isso não fosse uma descrição verdadeira de muitos batizados no nome de Cristo. Quem pode, sem tremer, reflexionar na miséria de uma pessoa separada para sempre do povo de Deus, cortada do corpo de Cristo, caída da aliança da promessa, sem ter esperança nem Salvador e sem nenhum Deus senão um Deus de vingança para toda a eternidade? Não ter parte em Cristo. Que cristão verdadeiro pode ouvir isso sem horror? A salvação está longe do ímpio, porém Deus é uma ajuda à mão para seu povo e isto é pelos sofrimentos e a morte de Cristo. Jesus Cristo fez a paz pelo sacrifício de si mesmo. Em todo sentido, Cristo era a paz deles, o autor, o centro e a substância de estar eles em paz com Deus, e de sua união com os crentes judeus numa igreja. Através da pessoa, o sacrifício e a mediação de Cristo, é permitido aos pecadores aproximar-se a Deus Pai, e são levados com aceitação à sua presença, com sua adoração e seu serviço, sob o ensinamento do Espírito Santo, comum com o Pai e o Filho. Cristo comprou a permissão para que nós fossemos a Deus, e o Espírito dá o coração para ir e a força para ir, e depois, a graça para servir aceitavelmente a Deus. A igreja se compara com uma cidade, e todo pecador convertido está livre disso. Também é comparada com uma casa, e todo pecador convertido é um da família, um servo e um filho na casa de Deus. Também se compara a igreja com um edifício fundado na doutrina de Cristo, entregada pelos profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento. Deus habita agora em todos os crentes. Eles chegam a ser o templo de Deus pela obra do bendito Espírito. Então, perguntemo-nos se nossas esperanças estão ficadas em Cristo conforme a doutrina de sua palavra. Nos consagramos a Deus como templos santos por meio dele. Somos morada de Deus no Espírito. Estamos orientados espiritualmente e carregamos os frutos do Espírito. Cuidemos de não contristar o Santo Consolador. Desejemos sua graciosa presença e suas influências em nossos corações. Procuremos cumprir os deveres designados a nós para a glória de Deus. Livro de Efésios capítulo 3. Por ter pregado a doutrina da verdade, o apóstolo estava preso, mas era prisioneiro de Jesus Cristo. Era objeto de proteção e cuidado especial enquanto sofria por ele. Todas as ofertas de graça do Evangelho e a nova de grande gozo que contém, vêm da rica graça de Deus,
é o grande médio pelo qual o Espírito opera a graça nas almas dos homens. O mistério desse propósito de salvação secreto, escondido, por meio de Cristo. Isto não foi tão claramente mostrado em épocas anteriores a Cristo, como aos profetas do Novo Testamento. Esta era a grande verdade dada a conhecer ao apóstolo, que Deus chamaria os gentios à salvação pela fé em Cristo. Uma obra eficaz do poder divino acompanha os dons da graça divina. Como Deus nomeou a Paulo para o ofício, assim o equipou para ele. Aos que Deus promove para cargos de honra, os faz sentir-se baixos aos seus próprios olhos, onde Deus dá graça para ser humilde, ali dá toda a graça necessária. Quão alto fala de Jesus Cristo, das inescrutáveis riquezas de Cristo. Embora muitos não são enriquecidos com estas riquezas, de qualquer jeito, com grande favor, que nos seja pregado a nós, e que nos sejam oferecidas. Se não formos enriquecidos com elas, é a nossa própria falta. A primeira criação, quando Deus fez todas as coisas do nada, e a nova criação, pela qual os pecadores são feitos novas criaturas pela graça que converte, são de Deus por Jesus Cristo. Suas riquezas são tão inescrutáveis e tão seguras como sempre, ainda enquanto os anjos adoram a sabedoria de Deus na redenção de sua igreja, ao mesmo tempo a ignorância dos homens carnais sábios aos seus próprios olhos, condena todo como tolice. O apóstolo parece estar mais ansioso pelos crentes, não seja que desanimem e desfaleçam por suas tribulações, que pelo que ele mesmo devia suportar. Pede bênçãos espirituais, que são as melhores bênçãos. A força do Espírito de Deus no homem interior, força na alma, o poder da fé para servir a Deus e cumprir nosso dever. Se a lei de Cristo está escrita em nossos corações, e o amor de Cristo for derramado por todas partes, então Cristo habita nele. Onde mora seu Espírito, ali habita ele. Desejaríamos que os bons afeitos fossem afixados em nós. Quão desejável é ter a sensação firme do amor de Deus em Cristo em nossas almas. Com quanta força fala o apóstolo do amor de Cristo. A largura mostra sua magnitude a todas as nações e níveis, a longitude, que vai de eternidade a eternidade, a profundeza, a salvação dos sumidos nas profundidades do pecado e a miséria, a altura, sua elevação à felicidade e glória celestiais. Pode dizer-se que estão cheios com a plenitude de Deus os que recebem graça por graça da plenitude de Cristo. Não deveria isto satisfazer o homem. Deve encher-se com 1000 enganos, jactando-se que com essas coisas completa sua felicidade. Sempre resulta apropriado terminar as orações com louvores. Esperemos mais, e peçamos mais, alentados pelo que Cristo já tem feito por nossas almas, estando seguros de que a conversão dos pecadores e o consolo dos crentes será para sua glória por sempre e jamais. Livro de Efésios capítulo 4. Nada se exorta com maior ênfase nas Escrituras, que andar como corresponde aos chamados ao reino e glória de Cristo. Por humildade entenda-se o que se opõe ao orgulho. Por mansidão, a excelente disposição da alma que faz que os homens não estejam prestes a provocar, e que não se sintam facilmente provocados ou ofendidos. Encontramos muitos em nós mesmos pelo qual apenas nos poderíamos perdoar. Portanto, não deve surpreender-nos se achamos no próximo o que cremos difícil de perdoar. Existe um Cristo no qual tem esperança todos os crentes, e um céu no qual todos esperam. Portanto, deveriam ser de um só coração. Todos tinham uma fé em seu objeto, autor, natureza e poder. Todos eles criam o mesmo enquanto as grandes verdades da religião. Todos eles tinham sido recebidos na igreja por um batismo com água no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo como sinal da regeneração. Em todos os crentes habita Deus Pai como em seu santo templo, por seu Espírito e graça espiritual. A cada crente é dado algum dom da graça para que se ajudem mutuamente. Tudo se dá segundo a Cristo lhe aprouver outorgar a cada um. Ele recebeu para dar a eles, uma grande medida de dons e graças, particularmente o dom do Espírito Santo. Não é um simples conhecimento intelectual, nem um puro reconhecimento de Cristo como Filho de Deus, senão como quem produz confiança e obediência. Há uma plenitude em Cristo e uma medida nessa plenitude dada no conselho de Deus a cada crente, mas nunca chegaremos à medida perfeita senão até chegarmos ao céu. Os filhos de Deus estão crescendo enquanto estão neste mundo, e o crescimento do cristão busca a glória de Cristo. Quanto mais impulsionado estiver um homem a aproveitar seu estado, conforme com sua medida e com tudo o que tenha recebido, para o bem espiritual do próximo, mais certamente pode crer que tem a graça do amor e a caridade sincera arraigada em seu coração. O apóstolo encarrega aos Efésios, em nome e pela autoridade do Senhor Jesus, que tendo professado o Evangelho,
Não devem ser como os gentios inconversos que andavam na vaidade de suas mentes e nos afetos carnais. Não andam os homens na vaidade de sua mente por todas partes. Não devemos, então, enfatizar a distinção entre os cristãos reais e os nominais. Eles estavam desprovidos de todo conhecimento salvador. Estavam em trevas e as amavam mais que a luz. Odiavam e aborreciam a vida em santidade, que não somente é o caminho de vida que Deus exige e aprova, e pelo qual vivemos para Ele, senão que tem alguma semelhança com o próprio Deus em sua pureza, justiça, verdade e bondade. A verdade de Cristo se manifesta em sua beleza e poder quando aparece em Jesus. A natureza corrupta se chama homem. Como o corpo humano tem diversas partes que se apoiam e fortalecem entre si. Os desejos pecaminosos são concupiscências enganosas, prometem felicidade aos homens, porém os tornam mais miseráveis, os conduzem à destruição, se não se submetem e mortificam. Portanto, devem eliminá-las como roupa velha e suja, devem ser submetidos e mortificados. Mas não basta que eliminar os princípios corruptos, devemos ter princípios de graça. Pelo novo homem significa-se a nova natureza, a nova criatura, dirigida por um princípio novo, a graça regeneradora, que capacita o homem para levar uma vida nova de justiça e santidade. Isto é criado ou produzido pelo poder onipotente de Deus. Notem-se os detalhes com que devemos enfeitar nossa confissão cristã. Cuidem-se de toda coisa contrária à verdade. Não adulem nem enganem o próximo. O povo de Deus é de filhos que não mentem, que não se atrevem a mentir, que odeiam e aborrecem a mentira. Cuidem-se da ira e das paixões desenfreadas. Se há uma ocasião justa para expressar descontentamento pelo mal, e repreendê-lo, seja feito sem pecar. Damos lugar ao diabo quando os primeiros indícios do pecado não contristam a nossa alma, quando consentimos a eles, e quando repetimos uma obra ruim. Isto ensina que é pecado se um se rende e permite que o diabo venha a nós. Devemos resisti-lo, cuidando-nos de toda aparência de mal. O ócio faz o ladrão. Os que não trabalham se expõem à tentação de roubar. Os homens devem ser trabalhadores para que possam fazer algo de bem, e para que sejam liberados da tentação. Devem trabalhar não somente para viver honestamente, senão para que possam dar para as necessidades do próximo. Então, que devemos pensar dos assim chamados cristãos que se enriquecem pela fraude, opressão e práticas enganosas? Para que Deus aceite as ofertas, não devem ser ganham com injustiça e roubo, senão com honestidade e trabalho. Deus odeia o roubo para os holocaustos. As palavras sujas saem da corrupção de quem as diz e corrompem a mente dos que as ouvem. Os cristãos devem cuidar-se desse modo de falar. É dever dos cristãos procurar a bênção de Deus, que as pessoas pensem seriamente e animar e advertir os crentes com o que digam. Sejam amáveis uns com os outros. Isto estabelece o princípio do amor no coração e sua expressão externa numa conduta cortês e humilde. Note-se como o perdão de Deus nos faz perdoar. Deus nos perdoou apesar de que não tínhamos razão para pecar contra Ele. Devemos perdoar como Ele nos tem perdoado. Toda comunicação mentirosa e corrupta, que estimule os maus desejos e as luxúrias, contristam o Espírito de Deus. As paixões corruptas do rancor, ira, raiva, queixas, maledicências e malícia, contristam o Espírito Santo. Não provoquem o Santo e Bendito Espírito de Deus a que retire a sua presença e sua influência de graça. O corpo será redimido do poder do túmulo o dia da ressurreição. Onde quer que o Bendito Espírito mor como santificador, é a primícia de todo deleite, e as glórias do dia da redenção. Seríamos destrocados se Deus nos tirasse seu Espírito Santo. Livro de Efésios capítulo 5. Deus nos tem perdoado por amor, portanto, sejam seguidores de Deus, imitadores de Deus. Imitem-no em especial em seu amor e em sua bondade perdoadora, como convém aos amados de seu Pai Celestial. No sacrifício de Cristo triunfa seu amor, e nós temos que considerá-lo plenamente. As sujas concupiscências devem arrancar-se de raiz. Devem temer-se e abandonar esses pecados. Estas não são só advertências contra os atos grosseiros do pecado, senão contra o que alguns tomam levianamente. Mas estas coisas distam tanto de serem proveitosas, que contaminam e envenenam os ouvintes. Nosso júbilo deveria notar-se como corresponde aos cristãos ao dar glória a Deus. O homem cobiçoso faz um Deus de seu Senhor, deposita nos bens mundanos sua esperança, confiança e delicia, as que somente deveriam estar em Deus. Os que caem na concupiscência da carne ou no amor ao mundo, não pertencem ao reino da graça, nem irão para o reino da glória. Quando os transgressores mais vis se arrependem e acreditam no Evangelho, chegam a ser filhos da obediência,
dos quais se afasta a ira de Deus. Osarimos tomar livianamente o que provoca a ira de Deus? Os pecadores, como homens em trevas, vão aonde não sabem que vão, e fazem o que não sabem, mas a graça de Deus opera uma tremenda mudança nas almas de muitos. Andam como filhos da luz, como tendo conhecimento e santidade. As obras das trevas são infrutíferas, qualquer seja o proveito do qual se jactem, porque terminam na destruição do pecador impenitente. Existem muitas formas de induzir ou de participar nos pecados alheios, felicitando, aconselhando, consentindo ou ocultando. Se participarmos com o próximo em seus pecados, devemos esperar uma participação em suas pragas. Se não repreendemos os pecados dos outros, temos comunhão com eles. O homem bom deve envergonhar-se de falar do que muitos ímpios não se envergonham de fazer. Não só devemos ter a noção e a visão de que o pecado é pecado e vergonhoso em alguma medida, senão que devemos entendê-lo como violação à santa lei de Deus. Segundo o exemplo dos profetas e apóstolos, devemos chamar os que estão dormindo e mortos em pecado para que acordem e se levantem, a fim de que Cristo lhes dê luz. Outro remédio contra o pecado é o cuidado ou a cautela, sendo impossível manter de outro modo a pureza de coração e vida. O tempo é um talento que Deus nos dá e se desperdiça e se perde quando não é usado conforme com sua intenção. Se até agora desperdiçamos o tempo, devemos duplicar nossa diligência para o futuro. Quão pouco os homens pensam no momento no qual em seu leito de morte milhares redimiriam alegres pelo preço de todos os mundos, e todavia, a que banalidades o sacrificam diariamente. A gente é muito boa para se queixar dos tempos maus, bom seria se isso os estimulasse mais para redimir o tempo. Não seja imprudente. A ignorância de nosso dever e a negligência com nossas almas são uma amostra da maior burrice. A embriaguez é um pecado que nunca vai sozinho, porque conduz os homens a outros males. É um pecado que provoca muito a Deus. O ébrio dá à sua família e a todo o mundo o triste espetáculo de um pecador endurecido além do corriqueiro, e que se precipita rumo à perdição. Quando estejamos afligidos ou cansados, não procuremos levantar nosso ânimo com bebidas embriagantes, porque é abominável e prejudicial e somente termina fazendo que se sintam mais as tristezas. Procuremos, pois, por meio da oração fervorosa, sermos cheios com o Espírito, e evitemos todo o que possa contristar a nosso benigno Consolador. Todo o povo de Deus tem razão para cantar de júbilo. Embora não sempre estejamos cantando, devemos estar sempre dando as graças. Nunca nos deve faltar a disposição para este dever, porque nunca nos faltará tema através de todo o decurso de nossas vidas. Sempre, ainda nas provas e nas aflições, e por todas as coisas, satisfeitos com o amoroso propósito e a tendência para o bem. Deus resguarda os crentes de pecarem contra Ele e os faz submeter-se uns aos outros em tudo o que ordena, para promover sua glória e cumprir seus deveres mútuos. O dever das esposas é a submissão no Senhor a seus maridos, o qual compreende honrá-los e obedecê-los por um princípio de amor a eles. O dever dos esposos é amar as suas esposas. O amor de Cristo pela Igreja é o exemplo, porque é sincero, puro e constante apesar das falhar dela. Cristo se deu peão à Igreja para santificá-la neste mundo e glorificá-la no vindouro, para outorgar a todos seus membros o princípio de santidade e livrá-los da culpa, a contaminação e o domínio do pecado, pela obra do Espírito Santo, das quais seu sinal exterior é o batismo. A Igreja e os crentes não carecerão de manchas e rugas até que cheguem à glória. Mas somente os que são santificados agora serão glorificados no além. As palavras de Adão mencionadas pelo apóstolo são ditas literalmente acerca do matrimônio, mas tem também um sentido oculto nelas em relação com a união entre Cristo e sua Igreja. Era uma espécie de tipo, por sua semelhança. Haverá falhas e defeitos por ambos lados, no estado presente da natureza humana, mas isto não altera a relação. Todos os deveres do matrimônio estão incluídos na unidade e o amor. Enquanto adoramos e nos regozijamos no amor condescendente de Cristo, os maridos e as esposas aprendam seus deveres recíprocos. Assim, serão impedidos os piores males e serão evitados muitos efeitos penosos. Livro de Efésios capítulo 6. O grande dever dos filhos é obedecer a seus pais. A obediência compreende a reverência interna e os atos externos, e em toda época a prosperidade tem acompanhado os que se distinguem por obedecer a seus pais. O dever dos pais: não sejam impacientes nem usem severidades irracionais, tratem seus filhos com prudência e sabedoria, convençam-nos em seus juízos e obrem na razão deles. Criam-nos bem, sob a correção apropriada e compassiva, e no conhecimento do dever que Deus exige.
Este dever está frequentemente descuidado até entre os que professam o Evangelho. Muitos põem seus filhos em contra da religião, mas isso não escusa a desobediência dos filhos, embora lamentavelmente possa ocasioná-la. Deus somente pode mudar o coração, mas Ele dá sua bênção às boas lições e exemplos dos pais, e responde suas orações. Mas não devem esperar a bênção de Deus os que têm como afã principal que seus filhos sejam ricos e bem-sucedidos, sem importar o que aconteça com suas almas. O dever dos servos está resumido em uma palavra: obediência. Os servos de antigamente, em linha geral, eram escravos. Os apóstolos deviam ensinar seus deveres aos amos e aos servos, pois fazendo isto diminuiriam os males até que a escravidão chegasse a seu fim pela influência do cristianismo. Os servos têm de reverenciar os que estão por acima deles. Devem ser sinceros, não devem pretender obediência quando desejam desobedecer, senão servindo fielmente. Devem servir a seus amos não somente quando estes os veem, senão que devem ser estritos para cumprirem com seu dever quando aqueles estão ausentes ou não os veem. A consideração constante do Senhor Jesus Cristo fará fiéis e sinceros os homens de toda posição, não resmungando nem por coerção, senão por um princípio de amor por seus amos e seus interesses. Isto lhes facilitará o servir, agrada a seus amos, e é aceitável para o Senhor Jesus. Deus recompensará até o mais mínimo que tenha sido feito por sentido do dever, e com o alvo de glorificá-lo a Ele. Eis aqui o dever dos amos: ajam da mesma forma. Sejam justos com seus servos segundo como esperam que eles sejam com vocês. Mostrem a mesma boa vontade e interesse por eles e cuidem de serem aprovados diante de Deus. Não sejam tirânicos nem opressores. Vocês têm um amo ao qual obedecer e vocês e eles não são senão conservos a respeito de Cristo Jesus. Se os amos e os servos considerassem seus deveres para com Deus, e a conta que devem render-lhe daqui a pouco, se preocupariam mais por seus deveres mútuos, assim, as famílias seriam mais ordenadas e felizes. A força e o valor espiritual são necessários para nossa guerra e sofrimento espiritual. Os que desejam demonstrar que têm a graça verdadeira consigo, devem apontar a toda graça, e colocar-se toda a armadura de Deus, que Ele prepara e dá. A armadura cristã está feita para ser usada e não é possível deixá-la até que tenhamos terminado nossa guerra e finalizado a nossa carreira. O combate não é tão só contra inimigos humanos, nem contra a nossa natureza corrupta. Devemos enfrentar-nos com um inimigo que tem milhares de formas de enganar as almas instáveis. Os diabos nos assaltam nas coisas que correspondem a nossas almas e se esforçam por apagar a imagem celestial de nossos corações. Devemos resolver, pela graça de Deus, não render-nos a Satanás. Resistam-lhe, e fugirá de vocês. Se cedermos, ele se apoderará do terreno. Se desconfiarmos de nossa causa, de nosso líder ou de nossa armadura, lhe damos vantagem. Aqui se descrevem as diferentes partes da armadura dos soldados bem apetrechados, que devem resistir os assaltos mais ferozes do inimigo. Não há nada para as costas, nada que defenda os que se retiram da guerra cristã. A verdade ou a sinceridade é o cinto. Este rodeia as outras partes da armadura e é mencionado em primeiro lugar. Não pode haver religião sem sinceridade. A justiça de Cristo, imputada a nós, é uma couraça contra os dardos da ira divina. A justiça de Cristo, implantada em nós, fortifica o coração contra os ataques de Satanás. A resolução deve ser como as peças da armadura para resguardar as partes dianteiras das pernas, e para afirmar-se no terreno ou caminhar por sendas escarpadas, os pés devem estar protegidos com a preparação do Evangelho da Paz. Os motivos para obedecer em meio das provações devem extrair-se do caro conhecimento do Evangelho. A fé é todo em tudo na hora da tentação. A fé, ter a certeza do que não se vê, como receber a Cristo e os benefícios da redenção, e desse modo, derivar a graça dele, é como um escudo, uma defesa em toda forma. O diabo é malvado. As tentações violentas, pelas quais a alma se acende com o fogo do inferno, são dardos que Satanás nos lança. Além disso, os maus pensamentos contra Deus e nós mesmos. A fé que aplica a palavra de Deus e a graça de Cristo é a que apaga os dardos da tentação. A salvação deve ser nosso capacete. A boa esperança de salvação e a expectativa bíblica da vitória purificam a alma e impedem que seja contaminada por Satanás. O apóstolo recomenda ao cristão armado para a defesa na batalha uma única arma de ataque, a qual é suficiente: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Submete e mortifica os maus desejos e os pensamentos blasfemos à medida que surgem adentro, e responde à incredulidade e ao erro à medida que assaltam desde fora.
Um único texto bem entendido e retamente aplicado, destrói de uma vez só a tentação ou a objeção e submete o adversário mais formidável. A oração deve assegurar todas as outras partes de nossa armadura cristã. Há outros deveres da religião e de nossa posição no mundo, porém devemos manter o tempo para orar. Embora a oração solene e estável possa não ser factível quando há outros deveres que cumprir, de todos modos as orações piedosas curtas que são lançadas são sempre como dardos. Devemos usar pensamentos santos em nossa vida diária. O coração vão também será vão para orar. Devemos orar com toda classe de oração, pública, privada e secreta, social e solitária, solene e espontânea, com todas as partes da oração, confissão de pecado, petição de misericórdia e ação de graças pelos favores recebidos. E devemos fazê-lo pela graça de Deus Espírito Santo, dependendo de seu ensino e conforme com ele. Devemos perseverar em pedidos particulares apesar do desânimo. Devemos orar não só por nós, senão por todos os santos. Nossos inimigos são fortes e nós não temos força, mas nosso Redentor é todo-poderoso, e no poder de sua força podemos vencer. Por isso devemos animar-nos a nós mesmos. Não temos deixado de responder repetidas vezes, quando Deus tem chamado. Pensemos nessas coisas e continuemos orando com paciência. O Evangelho era um mistério até que foi dado a conhecer pela revelação divina. Anunciá-lo é obra dos ministros de Cristo. Os melhores ministros e os mais eminentes necessitam das orações dos crentes. Deve orar-se especialmente por eles, porque estão expostos a grandes dificuldades e perigos em sua obra. Paz seja aos irmãos, e amor com fé. Por paz entenda-se todo tipo de paz, paz com Deus, paz com consciência, paz entre eles mesmos. A graça do Espírito, produzindo fé e amor e toda graça. Ele deseja isso para aqueles nos que já foram começadas. E toda a graça e as bênçãos vêm aos santos desde Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça, isto é, o favor de Deus, e todos os bens espirituais e temporais, que são dela, e será com todos os que assim amem a nosso Senhor Jesus Cristo com sinceridade, e somente com eles.